Oi, queridos alunos do oitavo ano. Nessa aula de número 32, a gente vai falar de clima e de tempo. Será que é a mesma coisa? Tanto faz clima quanto faz tempo? De antemão eu digo que não, mas vamos se aprofundar melhor nisso no próximo slide. Então, clima e tempo. Clima e tempo são coisas totalmente diferentes, mas muitas vezes a gente quer falar de tempo e fala e usa o termo clima. Vamos evitar fazer isso. Para tanto, vamos entender o que é que significa clima, o que é que significa tempo, por que é diferente um do outro e como é que a gente pode evitar trocar os nomes, trocar as bolas. Vamos ver isso. Ó. Então, clima é um conjunto de características atmosféricas de uma região que se repete ao longo de certo período de tempo. Ou seja, o clima é algo que não muda rapidamente, é algo mais constante, é algo que dificilmente muda, ou pelo menos para mudar requer um intervalo grande de tempo. Então, já tempo é outra coisa. Tempo são as condições atmosféricas de uma região em certo instante, em certo momento, como em horas, em dias ou semanas. Resumindo tudo isso, olhando para a nossa região, né, o clima daqui é semiárido, o clima daqui é quente e seco. E mês passado era semiárido, mês retrasado também era semiárido, esse mês é semiárido, hoje é semiárido, porque o clima é uma coisa constante, é uma coisa que não muda de uma semana para outra, de um mês para outro, nem mesmo de um ano para outro. Então, já o tempo não, o tempo é algo mais dinâmico. Por exemplo, ontem o tempo estava ensolarado. Hoje o tempo está nublado, então perceba que o tempo é uma coisa do instante, é uma coisa que muda, inclusive de uma hora do dia para outra hora do mesmo dia. Então, quando a gente diz, por exemplo, que hoje o clima está chuvoso, a gente está equivocado, porque na verdade o tempo está chuvoso, porque o que muda, o que é dinâmico é o tempo. O clima é a coisa mais estática, tranquilo? Beleza? Professor, e o que é que influencia o clima? Então, eu trouxe algumas coisas que podem influenciar o clima, como, por exemplo, as correntes oceânicas. As correntes oceânicas, que é muito importante para distribuir o calor lá nas águas oceânicas, do Equador rumo ao polo, aos polos, né? Polo Norte, Polo Sul. Então, no Equador, próximo aqui do Equador, muita incidência de sol, as águas ficam mais quentes, as águas vão se deslocando para os polos, né? Onde vai levando o calor do Equador rumo aos polos e lá depois essa água resfria e volta para novamente para o Equador. Então, o interessante é o seguinte, que ela vai para os polos, aí resfria, aí como a água fria é mais densa, aí a água ela volta para o Equador lá por regiões mais profundas, né? Aí quando chega o Equador, ela se aquece, aí vai para mais para a superfície. Então, é sempre esse movimento, né? No Equador, ela é mais superficial, porque ela é mais quente, lá nos polos resfria, ela vai mais profundo. Então, e com isso, ela vai distribuindo o calor do Equador rumo aos polos. Então, as correntes oceânicas, muito importante. E também a circulação atmosférica. A circulação atmosférica, professor, o que é a circulação atmosférica? Circulação atmosférica são as massas de ar, né? A gente vê muito aí na previsão do tempo o deslocamento das massas de ar.
O deslocamento das massas de ar é o que a gente chama de circulação atmosférica. Então, essas massas de ar podem vir do continente, aí uma massa de ar mais seca, ou essas massas de ar podem vir do oceano, é uma massa de ar com mais umidade. Essas massas de ar podem vir dos polos, é uma massa de ar mais fria, massa de ar fria, tranquilo? E também isso influencia no clima, ok? A latitude, o posicionamento da região no planeta Terra também influencia no clima, né? A latitude quer dizer que estar mais distante do Equador ou mais próximo do Equador. Então, quanto mais distante do Equador, você vai ter latitudes mais elevadas. E latitudes mais elevadas, você vai ter menos incidência de luz solar. Então, você vai ter menores temperaturas. Quanto mais próximo do Equador, latitudes mais baixas, menores latitudes. E, consequentemente, mais incidência de luz solar, temperaturas geralmente mais elevadas. E também a gente tem a altitude, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. A gente vê, por exemplo, lá no cume das montanhas, a temperatura é tão baixa que a água congela, forma o gelo continental. Então, a altitude também influencia no clima. Quanto maior a altitude, menor as temperaturas. Aí eu botei clima, não sei porque eu botei clima, mas enfim, tira esse tópico aqui. Mas os outros são bastante importantes em determinar o clima, e o clima é uma coisa mais estática, é uma coisa que não muda tão facilmente. Já o tempo não, o tempo é uma coisa mais dinâmica, né? Muda aí, inclusive em questões de horas em um mesmo dia. Pessoal, era isso. Até nosso próximo encontro e tchau!